esse corpo aqui é só uma matéria. E essa matéria ela vai se desmaterializar. Se eu assim eu posso dizer, né? Ela vai embora, vai virar pó. Mas dentro desse corpo tem uma alma, tem um espírito. E essa alma, esse espírito, ele é eterno. Tá dentro é eterno. Nós somos eternos. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bem-vindos a Eu Preciso Falar. Na minha cabeça, gente, eu fico lá já imaginando como eu vou gravar, e aí sai, e é bem legal. Mas aí quando vem na prática, é bem difícil, viu? Como eu já falei, gente, é muito difícil olhar numa câmera aqui, pegar uma câmera, você falar em frente ao microfone. Mas eu tô aprendendo, peço um pouco de paciência e vamos juntos aprendendo. Já quero começar agradecendo você que mais uma vez está aqui ouvindo, me vendo. Muito obrigado. É um grande prazer, é um grande incentivo. Mas, como eu falei também nos outros vídeos, isso é além de mim. E eu tô aqui me desafiando mesmo pra fazer essa questão da intuição. Gente, essas semanas aí que vem acontecendo, é um assunto que tá me tomando assim meu coração. Às vezes eu acordo na madrugada e penso sobre isso, não que tá me tirando o sono, mas que tá realmente me tirando altas reflexões. E eu falei, não, eu preciso realmente falar aqui sobre esse assunto. E o assunto de hoje é propósitos. Geralmente eu converso com as pessoas, né, meus familiares, amigos, ou enfim, onde eu converso, eu sempre falo sobre o propósito, né? No outro vídeo, inclusive, eu falei que eu não acredito em acaso, não acredito em destino, eu acredito em propósito. Mas geralmente as pessoas falam, mas eu não sei o que é propósito. E qual é o meu propósito? Eu não sei nem o que é propósito, né? Então, eu quero falar sobre isso. Quero falar o que é propósito, qual é o seu, qual é o meu, qual é o nosso propósito. Mas antes de falar sobre propósito, eu quero contar uma pequena história, uma pequena reflexão aqui, trazer com vocês, de uma pessoa. E vamos lá, né? Eu não vou falar o nome dela, vou respeitar algumas histórias, porque eu não sei se algumas pessoas envolvidas não gostariam disso ou não, tá bom? Mas enfim, vamos lá a mais um vídeo, tá bom? Gente, eu já fui de igreja, né? Já participei de igreja, inclusive quase a minha vida inteira eu participei de uma igreja tradicional. E na minha adolescência, né, quase juventude, adolescência, eu participava de uma igreja até que pequena, uma igreja bem legal. Eu gostava, naquela época eu gostava, fazia muito sentido pra mim, então eu ia pra igreja. E nessa igreja, a gente tinha alguns amigos, né, era bem legal, tinha vários grupos de irmãs, jovens, irmãos, enfim, era um grupo legal. E lá veio um senhorzinho, que eu não vou falar o nome em respeito à família, em respeito à história, enfim. Mas havia um senhor que era muito zeloso com a igreja, gente, muito zeloso. A ponto de limpar, a ponto de comprar copa, a ponto de tudo, sabe? Ele era a pessoa que qualquer coisa que você quisesse saber da igreja, era ele que sabia, você ia direto nele, sabe? Ele ficava lá na porta, ele ficava lá no grupo das crianças quando precisava. O que precisasse, ele estava pronto, sabe? Gente, ele é aquela pessoa, pra vocês imaginar, todo mundo conhece, eu já conheci alguma pessoa que falava assim, se essa pessoa não for pro céu, eu acho que eu vou pro inferno. Eu acho que você já falou sobre isso com alguém, já pensou, né? Então ele era essa pessoa que todo mundo pensava nisso. Pensava, poxa, se fulano não for pro céu, acho que eu vou pro inferno. Meu lugar tá garantido no inferno, porque ele é uma pessoa muito boa. Ele merece realmente ir pro céu. Ele era essa pessoa da igreja. E ele não era só assim na igreja, ele era zeloso no trabalho, zeloso como esposo, zeloso como pai, né? Eu sei porque eu conheci. E foi crescendo, ele me viu crescer mais ou menos. E eu quero contar um pouco vou pegar um pouco da história dele pra vocês entenderem a questão do propósito, tá? E no final vocês vão ver que tem tudo a ver. Enfim, ele era uma pessoa realmente zelosa, uma pessoa que cuidava. E lá na igreja, né, a gente tinha o costume de fazer cultos de ação de graças, mas geralmente fazia para líderes, né, líder de jovens, que era um grupo de jovens, né, dos adolescentes que eu participava, geralmente fazia pro líder, geralmente fazia pro pastor. Então eles pegavam um domingo específico, por exemplo, caísse na semana, eles pegavam o domingo da semana no aniversário dessa pessoa para fazer o culto de ação de graça. Mas eles faziam mais para os líderes, né?
Aí, certa vez, um líder dos jovens na época decidiu fazer um culto de ação de graça para esse irmãozinho, né? Esse irmão que era zeloso. Ele falou, olha, ele merece tanto, tá tantos anos dedicado, eu acho que um culto de ação de graça é o mínimo que a igreja deve para ele. E aí ele conversou com os outros líderes, todo mundo concordou, conversou com os grupos, né? Grupo de jovens, irmãs, irmãos, enfim, no geral. E todo mundo foi unânime, né? Claro, ele merece realmente, vai ser bem legal. E por coincidência, fazia um mês, né? Ia fazer aniversário daqui a um mês, mais ou menos, né? Lá na época. E o aniversário dele ia cair no domingo, por coincidência. Então decidiram, ó, vai ser nesse domingo, no dia do aniversário dele. Aí todo mundo se preparou, os jovens prepararam um grupo de teatro, preparou um louvor que ele gostava da época, não lembro, eu não pedi muito da minha mente também os detalhes, mas enfim. Eu lembro só desses relances, das pessoas se preparando sobre isso. Conversou com a família, com os filhos que ainda não iam em outra igreja, ou não iam na igreja, enfim, falou, ó, no dia tal, no aniversário do seu pai, a gente vamos fazer uma homenagem e tal. E os filhos acharam a ideia muito legal, então decidiram ir e tal. Todo mundo se preparou. Aí chegou esse domingo de aniversário dele, eu lembro que ele chegou no culto, toda a igreja já tava naquela expectativa, né, de culto de ação de graça. E geralmente nos cultos, eu não sei hoje, mas na época duravam 2 horas. E aí ele chegou, foi chamado lá na frente, começaram o culto normal, né, como se nada tivesse acontecido, fizeram a oração de início. E aí chamaram ele lá na frente, ele ficou um pouco espantado e tal, mas foi. Pediu pra ele e a esposa sentar em frente ao altar, assim, eles sentaram. E aí chamou esse líder que teve a ideia, explicou pra ele que a igreja iria fazer um culto de ação de graça, né, em homenagem à vida dele. Ele já ficou um pouco emocionado, lembro muito bem da reação dele, assim. Ele viu os filhos chegando, então ficou muito feliz, né? Os filhos que não iam pra igreja, estavam lá na igreja. A filha que já estava na igreja, né? Que já participava, os netos, enfim. Ele ficou muito feliz com o culto. Aí, no decorrer do culto, teve homenagens da esposa, dos filhos, do grupo de jovens, das crianças, enfim. Teve várias homenagens. Foram 2 horas de homenagens, 2 horas de louvores. Foi um culto bem bonito, realmente. E o que me marcou muito naquele culto foi a reação dele, o quanto ele ficou feliz e eufórico. Ele é uma pessoa tão simples, mas ele estava tão feliz que irradiava, sabe? E cada pessoa que fazia homenagem para ele fazia questão de levantar, de abraçar forte. Ele abraçava todo mundo muito forte, sabe? Um abraço assim que todo mundo ficava, nossa, que legal, ele realmente está gostando. E aí o culto acabou, cantamos parabéns, né, o bolo, então, enfim, acabou, cada um foi pra sua casa. Algumas semanas se passaram, esse irmão começou a ficar um pouco doente, um pouco gripado. A esposa falava, vai pro hospital. Ele, não, é só uma gripezinha. Falava, né, homem é mais difícil, né, cuidar da saúde, então é só uma gripe e tal. E como eu falei, ele não era só querido na igreja, ele era querido no trabalho, onde ele ia, ele era querido, sabe? Ele é aquela pessoa que poderia ganhar um prêmio Nobel da paz, assim, porque ele realmente era um cara da paz. Um irmão da paz. E, assim, né, ele era bem querido. E ele começou a ficar doente, as pessoas começaram a ficar preocupadas ao redor dele, né? A família, o pessoal da igreja percebeu também, porque ele era uma pessoa mais ativa, né? Apesar de ser senhor, ele é uma pessoa mais ativa. Mas começou a ficar um pouco mais debilitado e tal. Mas eu não queria ir pro hospital porque ele falou, é só uma gripe. Aí, algumas semanas, perto de fazer um mês do aniversário dele, né? Se passou do aniversário, que ia fazer um mês daquele culto de ação de graça, ele foi trabalhar naquela semana. Quando foi na quinta-feira, o pessoal do trabalho muito preocupado, né? Porque ele era ativo e já não estava bem, né? Realmente, aparentemente, ele não estava bem. E falou, olha, hoje você não vai trabalhar, você precisa ir no hospital. Colocaram ele na parede, assim, tem que ir no hospital. Aí ele foi, né? Sem querer ir, mas foi. Chegando lá, o médico fez os exames físicos, pediu alguns exames, né? Aí quando saiu o resultado, já deixou ele internado. Isso foi na quinta, na sexta teve culto, pediram uma oração. E no sábado acho que não teve culto. Quando foi no domingo, ele ficou quinta, sexta, sábado não teve culto, no domingo teve culto, no domingo pediram uma oração também, oraram de novo. E eu lembro que no meio da palavra, assim, estavam no púlpito, né? Os irmãos que ficavam no púlpito. Pra quem não sabe o que é púlpito, é tipo um altar da igreja que fica pastor, pregador, enfim, diácono. Eu não lembro muito as denominações, mas eu sei que ficam algumas pessoas lá.
E essas pessoas que ficam lá em cima começaram a chorar, assim, foi meio estranho. Eu lembro de olhar pra assim pro púlpito e embora o pregador tava lá trazendo a palavra, né? Eu lembro das pessoas que estavam lá no púlpito começar a chorar. Eu achei muito estranho. Eu falei, nossa, que estranho, estão chorando, né? Comentei com uma menina que tava do meu lado, não lembro quem era, mas eu lembro de ter comentado, eles estão chorando, o que será que aconteceu? Aí a palavra acabou. Eu lembro de o pastor vir pegar o microfone e falar, o nosso irmão tão saudoso, que nós pedimos orações, acabou de nos deixar. E o culto era 2 horas, né? Como eu já tinha comentado. Aquele dia, assim, deu mais de 3 horas o culto, né? Porque deu 2 horas de culto. E as pessoas ficaram lá no final do culto chorando, né? Ninguém conseguia levantar, porque ele era uma pessoa muito querida. Então as pessoas começaram a chorar, gente, foi bem difícil. Aí as pessoas foram pra casa, no outro dia, na segunda-feira, foi o dia do velório, foi bem triste, né? Não é legal a gente ir no velório, é um sentimento de tristeza. Mas eu lembro das pessoas comentarem, gente, vocês lembram do 1 mês atrás, né? Porque engraçado que 1 mês atrás ele tava fazendo aniversário e hoje faria, no domingo ontem, né, no caso, que eles falaram, né, faria 1 mês que fez, 1 mês que ele fazia aniversário, né, que ele fez aniversário e hoje ele não tá mais entre nós. E as pessoas comentaram, nossa, mas lembra como ele abraçava a gente? Parecia que ele sabia, parecia que ele tava se despedindo. E realmente, né, no velório a gente comentou sobre essa sensação que ele tava realmente se despedindo de todos os irmãos irmãos, a gente fala irmãos, né? Pra quem já fez parte de igreja sabe que eles comentam assim, né? Falam que é irmãos. De todos os irmãos que abraçavam, todas as pessoas que iam lá, né, perto dele e abraçavam. E ele realmente, gente, abraçava com muito fervor, muito carinho. E como se fosse nunca mais ia ver as pessoas. Realmente teve aquela sensação. E a gente chegou a comentar sobre isso. Ele faleceu no domingo, no segundo foi o velório, e comentamos sobre isso e passou. E essa semana essas semanas atrás eu comecei a pensar sobre isso, lembrar desse irmão, lembrar da história dele. E eu comecei a refletir sobre isso, sabe? Ele era uma pessoa muito querida. Como eu já falei, aquela pessoa que a gente fala, tá no céu, com certeza. E traz na memória agora, neste momento, lembra aí de uma pessoa que você já conheceu ou conhece, que é assim, que trouxe, né? Que até já se foi, mas que te trouxe muita paz, que você fala assim, com certeza tá no céu. Porque é uma pessoa muito boa, ela não ganhou o prêmio Nobel da Paz do mundo, né? Não tá lá na ONU, não foi parte da ONU, mas com certeza o mundo ao redor dela, ela mudou. Foi uma pessoa que mudou. E, né, pensou sobre isso? Eu tenho certeza também que você conhece alguém como eu conheço. Tem pessoas que trazem energias boas pra gente, né? Trazem coisas boas. Eu tenho amigas de anos que quando a gente se encontra é uma delícia, eu não quero ir embora. Quando eu vou embora, gente, aquela sensação de saudade, né? É uma sensação tão boa, a gente vem pra casa, mas já falando, não, precisa se encontrar, porque isso é uma coisa tão boa, né? A minha mãe também é assim, a minha mãe quando chega nos lugares, ela tem uma energia tão boa que as pessoas não querem que ela vá embora. Eu tenho amigas, a minha mãe, minha família, enfim, muita gente ao meu redor que tem essa sensação boa, né? Assim, uma sensação que deixa a gente muito bem. Mas, como existem pessoas como esse irmão, como meus amigos, minha mãe, no geral, né? Meu filho, meu marido, pessoas ao meu redor que trazem sensações muito boas pra mim, existem também pessoas que trazem sensações ruins. Eu quero dar um pequeno exemplo para você poder entender. Traz na memória, né, uma pessoa que traz um sentimento bom, né? Você pensou nessa pessoa, com certeza veio uma coisa muito boa, porque é uma energia. Veio aquela energia muito boa. Agora também pensa em uma pessoa que você chega perto, ou ela chega perto de você e já fala, poxa, você já pensa, poxa, que energia ruim. Cara, essa pessoa só reclama, né? Não existe pessoas que só reclamam, gente. Quando você vê essas pessoas que só reclamam, a gente fica meio, né, muito pra baixo, fica meio irritada, aquela irritação. A pessoa tá tão pesada que acaba distribuindo aquele peso pra gente e fica, sei lá, fica pulsando aqui no nosso coração de tanta angústia. Você quer correr dessa pessoa, né? Existe. Você pensou? Com certeza já veio uma coisa ruim, né? Pra você, eu só dei um exemplo pra você entender. Como existem energias boas, também existem energias ruins.
Aí agora eu acho que você tá pensando aí, poxa, tá falando de energia, mas começou falando de propósito. O que que tem a ver uma coisa com a outra? E eu te digo que tem tudo a ver, tudo a ver. E aí você já vai entender o porquê. Gente, tudo é energia, né? Tudo é energia. A oração é energia, o que a gente fala é uma energia, o que a gente sente, o que a gente faz as outras pessoas sentir é uma energia, né? Como eu já dei o exemplo, quando você pensa, né? Ou quando você está presente com as pessoas que são boas, com as pessoas que realmente te fazem feliz, você sente aquela coisa boa. E quando você pensa nela, você também sente essa coisa boa. Também quando você está com uma pessoa ruim, ou pensa numa pessoa que, né, não traz coisas boas, uma pessoa que só reclama, uma pessoa que é difícil de lidar, traz uma energia ruim. E o que que tem a ver, né? Energia com propósito e essas pessoas falar sobre isso? É que o que é propósito? Propósito nada mais é que viver. Nossa, você deve estar assustado. Viver? Nossa, como assim? Eu já tô vivendo. Será que você tá mesmo vivendo? Viver, gente, viver não é de uma maneira qualquer. A vida, né? A gente tá aqui presente na vida, tá todo mundo na vida, vivendo, levando, sobrevivendo, enfim. Mas vivendo de uma maneira verdadeira, te confesso que quase ninguém tá vivendo o propósito, né? Geralmente as pessoas estão lá no passado e estão lá no futuro, esquecendo do principal, o presente. E propósito é viver o presente para que a gente tenha um futuro, né? Então, propósito nada mais é que viver. Então esse é o meu, esse é o seu e esse é o nosso propósito, viver. Mas o que é estar vivendo o presente? Olha, mas eu tô aqui, eu tô respirando, eu tô falando, eu tô te ouvindo, então eu tô vivendo. Tá, sim, concordo. Mas você não está presente de certa forma, né? E eu vou dar um exemplo bem simples. Às vezes quando você vai comer, 100% das pessoas são assim. Vão lá e pegam... Ai, cadê? Vou dar um exemplo. Fingem que isso é um celular, que eu nem sei onde tá meu celular. E pegam o celular. Tá comendo e ó... vendo vídeo, né? Não está presente na hora da alimentação. Ou na conversa. Tá conversando com um amigo, mas tá pensando em milhões de coisas. Não está realmente presente naquela conversa. Não está realmente presente no relacionamento. Sabe, tudo que você vai fazer, você está lá no futuro, não está no presente. Poxa, exemplo, tô aqui agora, preciso dormir, mas eu também preciso fazer um monte de coisa amanhã. Já tá pensando no amanhã, não tá pensando no hoje, não tá vivendo aqui e o agora. E isso é o mal da nossa sociedade, isso é o que tem trazido muita ansiedade, muita depressão. Porque a gente tá tão preocupado com amanhã, que tá esquecendo de viver o hoje, que tá esquecendo de viver, né? Viver o propósito, que é o nosso propósito. O que é o propósito? É viver o presente, é viver o aqui e o agora. E eu dei um exemplo, né? Comecei já falando um exemplo desse irmão que era tão querido, que era tão amado. E também dei o exemplo de pessoas, né? Que trazem energias ruins. Dei um exemplo, pedi pra você pensar nessa pessoa que traz uma energia boa, nos seus amigos. Dei o exemplo das minhas amigas, da minha família. E também pedi pra você pensar nessa pessoa que só reclama e tal. E eu posso imaginar que só de pensar nessas pessoas já te trouxe uma energia, né? Pensar nas pessoas que trazem energias boas trouxe uma coisa legal. Pensar numa pessoa que só reclama, que é difícil de lidar, trouxe uma coisa ruim. Então eu quero fazer uma pergunta agora pra você. E você? Que energia você traz para as pessoas? Você já parou para pensar sobre isso? Que energia eu vou deixar quando eu for embora? Que energia eu tô deixando agora? Você já parou para pensar sobre isso? Será que eu sou uma pessoa que as pessoas pensam que, nossa, aquela ali vai pro céu, né? Não que me merece uma auréola, não isso, gente. Não, mas que uma pessoa realmente que faz as coisas boas. Ou será que eu sou uma pessoa que, nossa, aquela ali trouxe um alívio? Quando morrer, meu Deus, vai dar um alívio pra mãe porque é uma pessoa tão difícil de lidar? Quem será que é você na cabeça das pessoas? Quem será que é você na sua cabeça? O que você imagina sobre você? Você acha que você é uma boa pessoa? Você acha que você vai deixar uma energia boa? Gente, olha, esse corpo aqui é só uma matéria. E essa matéria vai se desmaterializar. Se eu assim eu posso dizer, né?
ela vai embora, vai virar pó. Mas dentro desse corpo tem uma alma, tem um espírito. Essa alma, esse espírito, ele é eterno. Esse corpo aqui físico é pó. Ele se desmaterializa, ele acaba. Mas o que está dentro é eterno. Nós somos eternos. Ah, nossa, eterno. Nossa, eu não acredito nisso. Tem gente que nem gosta de falar de morte. Tem gente que nem gosta nem de imaginar, né? Mas a morte é um processo comum da vida. E a gente está vivendo no momento que as pessoas estão indo embora sim. Olha, piscou, pegou o Covid, mandou uma mensagem, a última mensagem foi embora. E aí assusta, né? Sempre que você vê que alguém morreu, sempre que você começa a pensar que alguém vai morrer, dá uma dor, assusta, é realmente muito ruim. Aí eu começo a imaginar a minha reflexão sobre tudo isso, sabe? Sobre aquele irmão que faleceu e deixou uma mensagem, que todas as vezes que a gente pensa nele, traz uma coisa boa. Então, ele tá eternizado de uma maneira boa. Eu começo a pensar sobre mim. Poxa, será que quando eu for embora, eu vou trazer eu vou me eternizar de uma maneira boa para as pessoas vão me lembrar de mim, vão trazer boa. Não que eu quero que as pessoas me façam santas, né? Ninguém é santo, ninguém é perfeito. Mas de certa forma eu quero que as pessoas pensem em mim e tragam um sentimento bom. Eu quero trazer esse sentimento bom, né? Mas isso é futuro. Mas eu quero pensar sobre agora, né? Como a gente tava falando do propósito. O meu propósito, será que eu tenho sido isso agora? Quando as pessoas pensam em mim, elas sentem uma coisa boa? Ou será que elas pensam em mim já, não quero pensar porque tá me trazendo uma coisa ruim? Quem eu tenho sido? Essa é a questão, sabe? Essa reflexão que tem deixado, não que tirado do meu sono, mas de certa forma quando eu acordo, eu tenho pensado, poxa, eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor pra mim, eu quero ser melhor pro outro. Porque eu sou eterna. Esse corpo físico, mesmo que vá embora, existe algo dentro que é eterno. E eu quero deixar algo bom. E essa é a minha reflexão para você hoje. O que você tem deixado? O que você vai deixar para as pessoas, sabe? É tão ruim quando a gente pensa em alguém, traz aquele sentimento ruim, né? Mas você pode ser essa pessoa que está trazendo um sentimento ruim. Não no geral, mas de certa forma para alguma pessoa só, né? Às vezes para sua família, né? Gente, é tão ruim ser essa pessoa que só reclama, que só humilha o outro, que é uma pessoa difícil de lidar. Gente, a gente tá aqui, mas a gente não é eterno aqui. A gente é eterno lá, em outra dimensão, em outra vida, né? A gente não é eterno aqui. A gente tá aqui, ó, e vai embora. Esse corpo vai embora. Mas as pessoas também, quando pensarem na gente, vão trazer esse sentimento. O sentimento é eterno, a energia é eterna. Então, eu quero que você reflita neste momento. O que você tem deixado? O que você vai deixar? Pensa sobre isso, sabe? Pensa as pessoas que têm deixado coisas boas, as pessoas que você já conheceu e deixou umas coisas boas. Pensa, eu quero ser aquela pessoa. Será que eu tenho sido a outra pessoa que deixa a energia ruim? Se você tem sido, deixa eu te falar uma coisa. Você ainda tem a oportunidade de mudar, né? Como eu também tenho a oportunidade, ninguém é perfeito. Com certeza, em algum momento da minha vida, ainda hoje, né? Que hoje eu posso também ter sido uma pessoa ruim pra alguém sem mesmo perceber. Eu sempre digo que eu quero ser a minha melhor versão. E a minha melhor versão começa a partir daí. Tendo noção de que o que eu falo, do que eu faço, ele vai ficar eternizado. Embora eu me desmaterialize, o que eu faço, as minhas ações serão eternizadas. E ser a minha melhor versão é, de certa forma, também deixar essa eternidade mais pacífica. Eu quero ser uma pessoa que, quando as pessoas lembrem, né? Mesmo quando eu for embora, quando as pessoas lembrem, tragam aquele sentimento, poxa, aquela pessoa traz uma coisa boa. E também eu quero ser agora, sabe? Porque a vida tá acontecendo agora, viver é agora, o meu propósito é isso, é trazer esse sentimento bom. Eu tenho tentado transformar esse lado meu, tentado, de certa forma, trazer à tona a minha melhor versão, porque eu tô aqui,
eu tô vivendo e eu não quero deixar pra amanhã, né? Ah, amanhã eu vou ser boa, amanhã eu vou fazer algo bom, amanhã eu vou parar de reclamar. Não, o amanhã talvez não exista, né? A gente tá aí vários exemplos de pessoas que estão indo embora rápido, se estão desmaterializando. Então, o amanhã pode não existir, então eu quero ser agora. E se a gente pensar que aquilo que eu falei aqui 5 minutos, né, atrás, já é passado. O que vale agora, o presente. Então, eu te convido a ter essa reflexão do que você está deixando e do que você vai deixar. Te convido a ter essa reflexão de viver o seu propósito. Eu te convido a realmente viver. Não sobreviver, apenas sobreviver, sabe? Mas eu te convido a viver. Ah, eu quero ter um propósito. Quer ter um propósito? Viva. Viva de maneira consciente. Viva de maneira pacífica. Viva de maneira amorosa, sabe? Não precisa ser Deus, não precisa ganhar o mundo, de certa forma, né? Não precisa ser o dono da ONU e lá ser convidado por honrarias de paz. O que você precisa fazer é cuidar de você primeiramente, né? Um dos mandamentos na Bíblia, né? Um dos mandamentos, os 10 mandamentos, é amar o próximo como a si mesmo. E eu sempre falo, em muitas conversas com as pessoas, não tem como você amar as pessoas se você não se ama. Se você não se ama, você, no fundo, você não ama ninguém. Então comece cuidando de você, comece trazendo uma energia boa. Quando você pensa em você, né? Só traz uma reflexão. Quando você pensa em você, traz uma coisa boa, você tem uma convivência boa com você, então você vai ter resposta de que as pessoas também têm uma convivência boa com você. Se você não tem, se imaginar com você, né? Porque tem gente que não consegue nem ficar sozinha. Nossa, eu preciso de companhia para comer, eu preciso de companhia para ir no mercado, eu preciso, sabe? A pessoa realmente não consegue ficar sozinha, só ela e ela, né? Então você tem que começar a reavaliar. Se você é uma pessoa, se você é essa pessoa que não consegue ficar sozinha com você, tu começa a reavaliar. Olha, poxa, eu preciso de bebida, eu preciso de droga. Quando eu tô sozinha, eu preciso de alguma coisa, né? De alguma escapatória para fugir dessa realidade, né? De me enfrentar, de me encontrar. Então, talvez as pessoas ao seu redor também tenham esse sentimento. Se você mesmo tem esse sentimento de você, talvez as pessoas ao seu redor também tenham isso. Então, comece, como o mandamento diz, amando a si mesmo para poder amar o próximo. Comece trazendo paz para si, para poder passar paz para o próximo. Eu tenho certeza que você vai eternizar momentos bons, né? Quando esse corpo, né? Essa veste que nós estamos aqui vestindo, que é nada mais é que o nosso corpo, se desmaterializar, virar pó, a nossa alma, o nosso espírito vai trazer paz, bondade, vai trazer uma energia boa. E fica essa reflexão, tá bom? Te convido a ter essa reflexão. O que é propósito? É viver. Qual é o meu propósito? Viver. Viver de qualquer maneira? Não. Viver no futuro? Não. Viver lá no passado? Não. É viver no presente. É realmente viver. Comece a prestar atenção na sua respiração. Você não tá mais respirando. Quando você faz essa questão de, né, quando você presta atenção, você não tá mais respirando inconscientemente, você tá tendo consciência da sua respiração. Comece com a sua respiração, depois comece com os seus pensamentos. Poxa, o que eu tenho pensado? Conversa com você, começa a aceitar, estar com você. Isso, de certa forma, vai abrindo um caminho para você trazer uma energia boa para você e emanando de certa forma uma energia boa pro outro, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, mais uma vez muito obrigado. Peço que você curta, comente e se você quiser, compartilha.